Mais uma vez, tenho a alegria de chegar até você aqui no programa Celebrando Deus. Vamos dar continuidade nessa série de estudos que estamos vendo no livro de Abacuque, especialmente aquela frase do versículo 2 do capítulo 3 que diz: aviva, ó Senhor, a tua obra. O Senhor tem colocado como encargo no meu coração compartilhar durante algum tempo sobre este assunto, a necessidade de um grande avivamento. Mas o que é este avivamento? Eu creio que a melhor maneira de nós analisarmos este avivamento final, este avivamento que vai preparar a igreja para a volta do nosso Senhor, este avivamento que vai despertar nela o seu verdadeiro chamamento, este avivamento que vai operar o caráter de Cristo nela, o avivamento que vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, restaurar de maneira gloriosa os relacionamentos familiares, para que o casamento, a própria vida conjugal, seja uma proclamação do verdadeiro evangelho e do verdadeiro sentido daquilo que é a igreja. É deste avivamento, este avivamento que nós vemos aqui, retratado de maneira tão gloriosa no livro de Atos, o avivamento da igreja em Jerusalém. E por que considerar o avivamento aqui desta igreja? Porque o nosso Deus não muda. A maneira como o Senhor trabalhou naquela igreja, a maneira como Ele a reivindicou para si. Aquele período entre a ressurreição e a ascensão, aqueles 40 dias, onde o nosso Senhor apareceu durante 10 vezes para os discípulos. E o capítulo 1 de Atos, o versículo 4, quando diz que o Senhor reuniu com eles, ou reunindo-se com ele, ou então, como vemos numa versão que diz congregou. O certo é que essa palavra reunindo, congregou, significa uma união, uma comunhão íntima. Essa é uma palavra única em todo o Novo Testamento, como está no texto original. E ela descreve o que realmente foram aqueles dias e a razão, a natureza daqueles dias. Nosso Senhor chamou seus discípulos. Aquela foi a última fase do seu ministério terrenal. Uma fase que pouco damos ênfase, e ela tem grande significado para nós nesse tempo. Porque o Senhor, Ele deseja nos chamar para uma vida de intimidade. É momento de nós refletirmos sobre a nossa vida cristã, especialmente a nossa vida relacional com Deus, e as implicações que esta vida tem na nossa vida particular, na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar, nos nossos relacionamentos de maneira geral. Quais são as implicações que o nosso relacionamento com Deus influencia tudo isso? Se nós não conseguirmos ver o que Deus está fazendo nessa hora, não é do ponto de vista terrenal, mas é nós discernirmos os movimentos celestiais à luz da janela da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos permite olhar além do véu. Nós vemos as coisas do ponto de vista celestial, não apenas do ponto de vista horizontal. Ver todas as coisas e julgá-las e conjugá-las do ponto de vista vertical, olhando para o alto, para que possamos ter a verdadeira realidade, o verdadeiro discernimento dos movimentos celestiais. E assim, nós saberemos discernir a palavra de Deus e sabermos a que horas nós estamos da noite. E a importância deste grande avivamento, este avivamento que foi profetizado por Joel no capítulo 2 e também aqui ratificado por Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 17. E nós sabemos que a grande ênfase, a consumação final dessa profecia está nos últimos dias, que são exatamente esses dias que estamos vivendo. Portanto, meus amados, que o Senhor desperte o nosso coração para essa busca, para este anelo profundo, por este grande avivamento. Um avivamento que vai incluir, não um grupo particular, mas a igreja do Senhor. Esses remanescentes que Ele reivindica para que neste momento se posicione diante dEle e busque aquilo que é essencial, aquilo que é celestial, e não aquilo que é trivial e terrenal. Que Deus nos ajude e que Ele continue falando de maneira poderosa ao teu coração.